Boa tarde, pessoal. Estamos aqui hoje para gravar o primeiro podcast da Medicina Veterinária, o Vet Talk. E no primeiro episódio nós vamos conversar com a professora doutora Ana Gabriela Cordeiro, que é médica veterinária, doutora em nutrição animal. Então, na conversa de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre os tipos de rações, os tipos de alimentos que podem ser oferecidos para cães e gatos, petiscos e principalmente os alimentos que não podem ser oferecidos para esses animais. É isso mesmo, Alberto. Bom, eu sou Vinícius Ferreira, vou aqui acompanhar, ajudar nesse bate-papo. E, Alberto, é uma área que cresce muito, a questão da nutrição, é uma área muito importante, porque a alimentação dos próprios animais tem que ser regradinha. E a gente vai falar com a Gabi sobre isso, né, Gabi? É isso mesmo. Quero agradecer mais uma vez o convite para o primeiro podcast da veterinária e falar um pouquinho sobre os alimentos que a gente pode ofertar para os nossos pets, os tipos de ração, alimentação natural, petiscos proibidos. A gente vai falar bastante sobre isso hoje. Então vamos começar pelo começo já. Como é que funciona a atuação do nutricionista veterinário? Ótima pergunta. Na nossa carreira acadêmica da medicina veterinária, a gente só tem uma disciplina de nutrição. O que a gente aprende é nutrição básica. Então, para você se especializar em nutricionista ou nutrólogo veterinário, que é o caso do médico veterinário, você precisa fazer uma carreira complementar, mestrado, doutorado na área de nutrição animal, e aí você se especializar na área de pequenos animais, que foi o meu caso. Na verdade, eu me especializei na área de ruminantes, a minha origem vem na área de ruminantes, mas com o decorrer do tempo eu conheci a nutrição de pets, e aí comecei a me especializar e fazer cursos nessa área também, e estou até hoje. Beleza, Gabi. E me diz uma coisa, quais são as dúvidas aí que o pessoal mais procura saber? É entre ração seca, ração úmida ou alimentação natural? Ótima pergunta. Primeiro a gente tem que saber diferenciar uma da outra. Dentro das rações secas, nós classificamos ela em três. A comercial, que é aquela que a gente encontra no supermercado, de uma marca mais barata, e os ingredientes não são tão selecionados assim. Temos as marcas prêmios, que são aquelas que a gente já encontra nos pet shops e tem um preço acessível, e as super prêmios, que tem, além de nutracêuticos, que são aqueles nutrientes especiais que melhoram a saúde do nosso pet, ela também tem ingredientes selecionados. Então, nós temos as rações prêmio, super prêmio, comercial, e na alimentação natural também não é diferente. Nós classificamos em três: alimentação natural crua, alimentação natural cozida e alimentação natural crua com ossos. Então, a escolha da alimentação do seu pet, pelo menos da consulta, durante a consulta, eu pergunto muito para o tutor o que ele tem de disponibilidade para fazer e qual o intuito dele, o que ele almeja, mais saúde, mais longevidade, mais praticidade, os dois. Enfim, durante o bate-papo da consulta, que é a anamnese, eu vou conseguir, então, fechar esse plano nutricional de acordo com a necessidade do pet, mas também que o tutor consiga fazer. A gente precisa saber também que, com relação à praticidade, como você falou, a ração seca ela sempre vai ser mais prática, porque ela já está ali pronta, já está disponível para a gente só oferecer para o animal. Quando a gente vai para a ração da alimentação natural, a gente sempre tem que saber que a gente tem que ter aquele tempo para preparar a ração, para preparar a alimentação. Tem que ser tudo pesado também, Não pode ser ao olho, como se diz. Não, exatamente. Você tem que ter uma orientação de um especialista. Ele vai calcular, e mensurar as quantidades de cada ingrediente. Você vai fazer a dieta desse animal. E aí eu costumo dizer, para o tutor, que quando ele termina aquela composição de proteínas, carboidratos, vegetais, ali ele tem uma dieta balanceada, mas ele não tem uma dieta suplementada de vitaminas e minerais, que é importante. Então, a suplementação vitamínica e mineral a gente precisa colocar após de pronto, e aí sim você vai ter uma dieta 100% balanceada e suplementada. Mas, de fato, professor, você tem que ir à cozinha preparar. Mas hoje já tem empresas também, empresas inclusive parceiras, que já fazem as dietas personalizadas e você já compra as marmitinhas prontas para o seu pet. Então é só descongelar
e servir. Também é uma praticidade. E a questão da comida de panela para os próprios animais, pode dar? Não pode dar. Tem alguns ingredientes na comida humana que não são permitidos para os pets, principalmente o que se refere à cebola e acebolado. Cebola, alho poró, cebolinha são proibidos para os pets e podem causar problemas na saúde dele a longo prazo. Não é que ele vai comer um pedaço de cebola e vai morrer amanhã, não é isso. Mas a longo prazo, sim, pode causar problemas na saúde do seu pet. Então, não é a mesma dieta. Então, a dieta, você pode comer a mesma comida. Eu costumo brincar que antigamente a gente dava para os pets o que sobrava da nossa comida, né? Lá em casa é diferente. O que sobra da comida dos meus pets é a comida que eu vou comer. Mas é claro que o deles é sem tempero, sem sal, sem nada. Aí eu peso e o que sobra eu tempero e entra na alimentação da minha família normalmente. E quais são os maiores desafios da área da nutrição? Boa pergunta. O primeiro desafio que eu acho para a medicina veterinária é cálculo. Eu costumo brincar que o veterinário não gosta de matemática. E aí a primeira coisa que a gente vai ter em nutrição é o cálculo. Depois disso, você tem que saber em que área especificamente você quer trabalhar dentro da nutrição animal. Então, como eu comentei com vocês no início, eu iniciei a minha carreira, da pós-graduação com nutrição de ruminantes, então é uma linha dentro da nutrição. Tem a nutrição de aves, tem a nutrição de suínos, tem a nutrição de equinos, bovinos, aves, répteis e por aí vai. Então, a partir do momento que você almeja a nutrição especificamente, você também tem que buscar especialidades ou cursos profissionalizantes que te direcionem para a área de nutrição da espécie na qual você quer trabalhar. Até porque cada um é bem diferente, né? Totalmente. Quantidades, tipo de comida. Formulação, porcentagem. Eu costumo brincar, a comida, o básico, a comida do cão não é a mesma comida do gato. Você já tira daí. Então, aquele cachorro que adora a ração do gato pode parar, porque vai ter problema com certeza no futuro. Então, você tem que saber exatamente a que área da nutrição especificamente você quer, e aí você se aprofundar no tema, né, ou na espécie que você almeja trabalhar. E o contrário também, né? O gato, ele também não pode consumir a ração do cachorro e nem a alimentação que o cachorro consome. Exatamente. Não pode nenhum, cada um na sua... Cada qual no seu quadrado, né, professor? Exatamente, cada qual no seu quadrado. Professora, você comentou aí que a ração, no caso da alimentação natural, nós temos a alimentação natural com ossos. Ainda é um tabu, ainda é uma discussão muito grande essa questão do osso. Eu posso dar osso para o meu animal? Qual é o osso que eu posso oferecer para o meu animal? O cão, o gato, sei lá, eles podem comer ossos? E como é esse osso que ele deve ser consumido? Podemos sim incluir os ossos na alimentação dos nossos pets, e osso sempre cru. Sempre. Não é para dar osso defumado, não é para dar osso cozido. Osso sempre cru. E a quantidade de osso também tem a quantidade. Tem a quantidade de acordo com o peso do animal, com a idade do animal, que na verdade a gente chama de carcaça, né? Então não é qualquer parte da carcaça que você vai ofertar para o animal. Geralmente a gente oferta os pés de galinha, que são os mais famosos que a gente vê. Lá no meu Instagram tem receita de picolé com pé de galinha, que é um sucesso. Mas também asa, dorso do frango, pescoço do frango, sobrecoxa, dependendo do tamanho do animal. Então, a quantidade a ser ofertada vai depender do tamanho do animal que está, né, consumindo. Sim. Além disso, isso eu estou falando mais como petisco, tá? Se eu quero entrar na linha de alimentação natural crua com ossos, a dieta ela é composta por ossos carnudos, que a gente chama, então o osso que tem uma porcentagem de proteína junto a esse osso, entro com uma parte de proteína sem ossos e ainda entro também com uma parte de vísceras e de vegetais, fechando aí o que a gente chama de dieta crua com ossos, ou também conhecida como dieta bioapropriada, dieta BARF e por aí vai. Lembrando que esse tipo de dieta também precisa de suplementação, e a suplementação que a gente utiliza para essa modalidade de dieta é uma suplementação específica para animais que comem alimentação natural crua com ossos. É diferente da suplementação utilizada para animais que comem alimentação natural
cozida, tá? Então, é a primeira diferença, mas é possível sim a gente ofertar. E um outro ponto importante, nem todo pet, aí falando mais para a área de pets, nem todo pet gosta de uma alimentação crua com ossos. Vocês sabiam? Não sabia. Casa de ferreiro, espeto de pau. Vou trazer outro ditado aqui. Já tentei 2 vezes para o meu cão. Eu tenho 2 cães. O meu mais velho, ele não aceita, ele não identifica, ele não come alimentação crua com ossos. Então, eu já entendi que a preferência dele é alimentação cozida. E isso é muito importante trazer aqui, porque às vezes o tutor ele quer impor um tipo de alimentação para o seu pet, né, no que ele acredita, no que ele acha pertinente, mas a gente tem que respeitar a escolha do animal. Então, se meu animal não come, não tem como eu ficar forçando um alimento que ele não gosta, que ele não come, que muitas vezes é o caso das rações também, né? Sim. Que chegam bastante no meu consultório. Meu cachorro não come ração. Será que ele gosta de ração? Então, a gente vai trabalhando em cima disso. Mas aí você acha que, de repente, esse não gosta, essa não preferência dele pela alimentação crua, talvez tenha sido um início tardio ou não? Você sempre foi, ele nunca gostou? Ele nunca gostou, nunca se interessou, apesar de adorar pé de galinha, adora pescoço de galinha cru, mas ele entende, entre aspas, né? A preferência dele é que seja como petisco. Possa ser que tenha sido uma introdução tardia, das 2 vezes que eu tentei. Então, na segunda vez, eu resolvi que não faria mais e acabei optando de deixar os ossos carnudos só como petisco para eles e tá tudo certo. Então, de repente, assim, se eu quiser iniciar uma alimentação natural para o meu animal, quanto mais cedo, melhor. Você pode começar a alimentação natural com o animal logo após o desmame. Não tem problema. E a introdução, ela independe de idade. Porque, como eu disse, eu não tenho só uma vertente, né? Que é a crua. Eu tenho a cozida. Então, se ele não gosta da cozida, a gente pode ir para a crua. Se ele não gosta da crua, a gente pode ir para a cozida. E a gente vai testando essas preferências do animal. O importante é ele comer a quantidade certa e comer o que é prescrito para ele, para a idade, para a fisiologia ou patologia dele também. Sim. E nesses quesitos assim, de alimentação, muitos tutores cometem muitos erros, né? Quais são os mais comuns? Os mais comuns são misturar frango na ração ou ovo na ração. O que acontece? Quando a gente mistura um alimento extra na ração, porque se a gente compra a ração, a gente já parte do pressuposto que a ração é um alimento completo. Então, todos os nutrientes, né, vitaminas, minerais e as porcentagens já estão adequadas para o pet naquele alimento que ele está sendo ofertado. Quando eu adiciono proteína, quando eu adiciono frango, eu estou aumentando o teor de proteína daquela formulação, desbalanceando aquela dieta, aquela refeição. Se eu coloco batata doce, eu estou aumentando o teor de carboidrato e por aí vai. Isso, a um curto prazo, de fato, você não vai observar problemas rápidos, né, nesse animal. O máximo que pode acontecer é uma diarreia, né, uma indisposição, um problema gastrointestinal, algo do tipo. Mas a longo prazo, eu tenho observado bastante entre os meus pacientes que a longo prazo, o animal que é alimentado dessa forma, ele começa a ter alterações hepáticas. E levando isso por mais tempo, acaba sobrecarregando não só o fígado, como o rim também. Então, uma dieta desbalanceada, ela pode sim acarretar problemas a longo prazo, médio e longo prazo para o meu pet. Então, se alguém que está aqui ouvindo a gente agora faz esse tipo, né, de manejo com seu pet, já deixa a dica aqui que está errado. E o importante é você procurar um médico veterinário especialista para te orientar melhor de como que você vai fazer e como você vai servir a alimentação desse seu animalzinho adequadamente. Gabi, e na própria área mesmo da nutrição, quais são os lugares que pode trabalhar? Só mudando um pouquinho de assunto aqui, falando sobre a trabalhabilidade da medicina veterinária. Na área de nutrição, você tem uma vasta área de atuação, nutrição animal, em que você pode trabalhar nas indústrias para formulações de rações. Então, todas essas rações que vocês
compram, né? Ela tem por trás não só o médico veterinário, como um zootecnista também. O zootecnista é o nosso parceiro, né? A nossa profissão parceira, que entra também na nutrição animal, de modo geral. Você pode trabalhar com formulações de dietas, né? Caseiras para cães, para gatos, que é um boom que está surgindo agora também. Você pode trabalhar em fazendas, em formulações de rações de vacas, de equinos, de animais de produção, caprinos, ovinos, enfim. Então, a área da nutrição, ela é bem ampla no sentido de atuação, porque você tem alguns locais, algumas vertentes que você pode atuar, dependendo da especificidade que você tem. Então, como eu te falei, eu acabei iniciando na área de ruminantes e depois migrei para a área de pets, porque senti que no mercado, naquela época, eu vou fazer 10 anos de nutrição de pets. Eu vou fazer, daqui a pouco eu faço 15 anos que eu defendi meu doutorado. Então, na área de nutrição, você consegue se locomover vendo a necessidade de acordo com a área de atuação na área que você achar importante ou que você venha que tenha uma atuação. Show. Gabi, vamos falar um pouquinho agora sobre petiscos, tá? Quais seriam os petiscos mais... A gente já falou um pouquinho, né, sobre a questão dos ossos, que eles podem servir como petisco, como o próprio pé de galinha, o pescoço e tal. Mas quais seriam os outros tipos de petiscos que a gente poderia oferecer para esses animais? Ótima pergunta. Primeiro é importante a gente definir o que é petisco. Petisco é tudo que é dado extra para o seu pet. Ele tem a refeição principal, que é a alimentação, seja seca, úmida, e petisco é tudo que é extra. Então, existem os petiscos comerciais, que são aqueles que a gente compra nas lojas pets, né? Ou nas feiras. Então, tem os biscoitinhos, tem as bolachinhas e tudo mais. E tem os petiscos não convencionais, que às vezes não são tão interessantes, como pão, bolacha, né? Biscoito, bolo. Esses também. É interessante falar isso, porque quando eu pergunto para o tutor assim, ele come petisco? Aí o tutor fala, não. Aí eu falo, mas e bordinha de pizza, biscoito maisena? Não, isso aí de vez em quando. Eu falo, então, isso é petisco e não é um petisco saudável, tá? Sim. Então é importante a gente separar o que são os petiscos saudáveis dos não saudáveis. Então, saudáveis são aqueles frutas, legumes. Lá no meu Instagram, depois eu vou deixar para vocês, tem várias receitas super legais que a gente pode fazer. Lancei um e-book recentemente com 3 receitas super legais, que é salada de fruta, pizza para cachorro e lasanha de abobrinha para cachorro. Já fiz aqui, inclusive, na Nassau, um workshop, né? Pipoca daquela panela elétrica também a gente pode fazer. Então, tem alguns petiscos humanos que a gente pode dar, mas tem alguns petiscos comerciais que eu não indico. E, então, é importante a gente ler rótulo. Da mesma forma que a gente lê rótulo para a gente, é importante ler rótulo também para os nossos pets. E tem uma série de petiscos bem perigosos aí, que são ofertados e vendidos tranquilamente, que as pessoas acham que são maravilhosos e não são. Então, é importante consultar o veterinário sobre a oferta desses petiscos e principalmente a quantidade. Petisco não é para ficar dando assim à vontade, não. Petisco é um extra para você dar de vez em quando ou quando você quer ensinar alguma coisa para o seu pet. Isso aí era um ponto que eu ia tocar, né, que entra numa outra atuação aqui do médico veterinário, como o Vinícius perguntou, né, que seria o adestramento a partir do comportamento animal. Então, a gente pode utilizar, de repente, esses petiscos também para fazer aquele adestramento, né, com os nossos cães, até com os gatos também, né, dar o sinal algo interessante aí para o gato, utilizando também esses petiscos, mas a gente tem que saber qual é o petisco que eu posso usar. Não é qualquer petisco, né, que eu vou poder utilizar com esses animais. Exatamente. Geralmente, eles usam, o pessoal, né, do adestramento aí, depois me corrija se eu estiver errada, eles usam uns biscoitinhos. Tem uns biscoitinhos, bolachinhas bem legais aí no comércio, de modo geral. Ou os desidratados, né? Então, peito de frango desidratado, moela desidratado. E aí, interessante também que, às vezes, o tutor ele chega para mim e fala que mas eu dou só o desidratado.
A gente tem que levar em consideração que aquele bifinho que ele está dando desidratado é uma fonte de proteína. E proporcionalmente ao animal, um pedaço assim, né? Um pedaço, ele é um pedação para um cachorro pequenininho, né? E aí o tutor às vezes não tem esse entendimento que um pedacinho é inho, né? Não é um pedacinho para a gente, é um pedacinho para o tamanho do meu pet. Então tem que ser proporcional ao tamanho do pet, para você poder fazer as atividades dentro de casa corretamente, sem prejudicar a nutrição do seu animal, de modo geral, introduzindo esses petiscos. A gente falou de petisco, mas suplementação é só marketing ou realmente funciona? Realmente funciona. E tem umas suplementações super legais no mercado, inclusive para cães que comem ração. Porque, claro, né, as nossas rações, como eu falei para vocês, a Super Premium, ela já é uma ração balanceada e suplementada. Mas, às vezes, eu dou uma suplementação comercial ou até mesmo uma suplementação premium e eu quero dar um plus de vitaminas e minerais no meu pet. Então, existem marcas no mercado que têm uma suplementação vitamínica e mineral que você pode incluir na ração do seu pet e aí melhora, assim, significativamente pelo, pele, disposição, pelagem, vale a pena. Então, é importante você consultar para você saber a dosagem e, principalmente, quais são as melhores marcas que tem no mercado. Então, pessoal, estamos, né, nos direcionando aqui ao final do nosso podcast de hoje, nosso primeiro podcast. Espero que de muitos que ainda venham, né, ainda vão acontecer, vamos para outros entrevistados que possam estar presentes aqui também. Então, queria agradecer à professora Ana Gabriela e agradecer também ao Vinícius, né, que é o nosso aluno, um dos nossos alunos. Agradecer pelo podcast, agradecer pela conversa super interessante que nós tivemos hoje, né, e que nós podemos conversar com outros convidados com uma conversa tão boa quanto tivemos hoje. Bom, vai ser o primeiro de muitos, viu, Alberto? Muito obrigado a todos que assistiram até aqui e muito obrigado, Gabi, que veio aqui para dar a sua palavrinha para a gente. Eu que agradeço esse convite especial, é sempre um prazer estar falando aqui com vocês, falando sobre nutrição animal. Para quem quiser mais informações ou quiser tirar suas dúvidas, vou deixar aqui meu Instagram, que é @gabospet, GABOS e aí lá você pode mandar no direct suas dúvidas, sempre tem caixinha para vocês interagirem, perguntarem, eu sempre estou por lá respondendo e tem um monte de publicação sobre o que a gente falou hoje aqui. Então, até a próxima e obrigada. É isso, pessoal. Até a próxima. Obrigado. Fim? Foi?